Em certo país, uma pequena porcentagem da arrecadação das loterias destina-se aos esportes. O gráfico de setores a seguir representa a distribuição dessa verba segundo os dados da tabela seguinte. Então, projetos de fomento, 3 milhões e tanto, esporte universitário, 4 milhões e tanto, escolar, 6 milhões e tanto, manutenção, 9 milhões e tanto, confederações, 30 milhões e tanto, dando um total de 54 milhões. Quanto aos ângulos assinalados no diagrama, é verdade que ele quer relacionar o valor com os ângulos, né? Para isso, a gente tem uma ideia. Para eu comparar o valor com o ângulo, basta ver quantas partes a gente tem do ângulo, né? Se eu tenho 3 partes em 10, é só fazer 3 partes do ângulo total, que é 360. Se eu tenho 5 partes em 8, é só eu pegar 5 oitavos, 360 e assim vai. Então, pensando na letra A, na primeira afirmação, ela diz o seguinte: o seno de A está entre meio e raiz de 2 sobre 2. Vamos subir primeiro quanto que vale esse ângulo A, né? Esse ângulo A, ele é quantas partes de quanta? Ele é 3.240.000 de uma parte total de 54 milhões. Então, ele é 3.240.000 num total de 54 milhões. Quantas partes dessa, né, vezes 360, a gente vai ter? Vai descobrir nosso ângulo. Simplificando esses valores, nós teremos que o nosso ângulo A, ele é igual a 21,6 graus. Se o nosso A é 21,6, vamos pensar agora na relação que ele me deu aqui, ó. Ele falou que o seno de A é maior que meio e menor que raiz de 2 sobre 2. Meu seno dá meio, quanto tem que ser o ângulo? Ó, a gente sabe que o seno de 30 graus é igual a meio. E quando eu aumento o valor do ângulo, o valor do seno aumenta. Quando eu diminuo o valor do ângulo, o valor do seno diminui. Então, se o meu A, que é 21,6, é menor que 30 graus, o seno dele teria que ser menor do que meio, e não maior. Então, a resposta A é falsa. Vamos pensar na resposta B, na afirmação B. Ele fala que o cosseno de B tem que ser menor que a raiz de 2 sobre 2 e a raiz de 3 sobre 2. Beleza. O nosso B, ele tem uma proporção de 4.590.000 para 54 milhões. Então, o B, nós teremos 4.590.000 sobre 54 milhões. Isso vezes 360, né? Para ver quantas partes a gente tem 360. Simplificando esses valores, nós teremos que o B é igual a 30,6 graus. Na afirmação me disse que o cosseno de B está entre raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. E a gente sabe que o cosseno, no primeiro quadrante, ele é o contrário, né? Quanto menor o ângulo, maior o cosseno. Raiz de 2 sobre 2 seria o cosseno de 45 graus. E raiz de 3 sobre 2 seria o cosseno de 30 graus. Né? Repara que o valor do cosseno aumentou quando o ângulo diminuiu. 30,6 graus está justamente entre esses dois ângulos. Logo, a resposta certa é a letra B. O cosseno de B estará entre raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2.